Às vezes tudo que nós temos na vida é a companhia de Deus e de mais ninguém. Mas pensando bem, o que você prefere? Estar muito bem acompanhado do nosso Deus ou achar que mesmo com várias companhias, com várias pessoas ao seu lado, você vai conseguir alguma coisa? Nós vamos falar sobre isso nesta mensagem. Eu gostaria que você acompanhasse até o final. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Amados, a impressão que temos é que em determinados momentos das nossas vidas nós estamos sós, nós não temos mais a companhia de ninguém e tudo que nos resta, se é que eu posso falar nos resta, é o nosso Deus ao nosso lado. Claro, em poucas palavras nós vamos resumir como é importante nós entendermos que, na verdade, nós não estamos sós, na verdade, a companhia de Deus é tudo que nós precisamos e, na verdade, tudo que nós precisamos em nossas vidas é a presença de Deus ao nosso lado. E aí a gente vai entender porque quantas vezes Deus realmente permite que estejamos praticamente sós. Ele faz a gente ter essa sensação que a gente está só e que ninguém mais é conosco. Mas o melhor é que realmente estejamos com esta consciência e com esta certeza. Eu quero que você entenda que, neste caso aqui, nós temos um caso típico, na verdade, uma palavra muito conhecida quando este ex-endemoniado foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que ele vivia nos sepulcros, que ele não resistiu aos grilhões e que ele perturbava toda uma cidade, a cidade de Gadara, que também ficava perto de uma cidade chamada Decápolis. Na verdade, era uma das cidades de Decápolis. E nós entendemos que esta missão que este jovem liberto teve, talvez seja a missão de muitas pessoas. E se é que a gente pode dar um tema, esse tema é a missão solitária, ou seja, uma missão que muitos não queriam ter. Mas, no caso aqui, esta missão foi uma missão que este jovem quis e ele usufruiu, porque na verdade este jovem, ele depois que foi liberto por Cristo, ele tenta seguir a Jesus. E Jesus fala assim: não, fica por aí e vai e prega para toda a tua família e anuncia quão grandes coisas Deus te fez. Nós ficamos imaginando então como na verdade foi uma coisa meio que antagônica, porque quando Cristo chama para si os apóstolos, ele fala: sigam-me, abandonem tudo que vocês têm e sigam-me. E neste caso aqui, Jesus fala assim: não me segue não, fica aí e faz aquilo que você tem que fazer, anuncia quão grandes coisas Deus te fez. É incrível, né, a palavra de Deus. Nós temos que ter esta sensibilidade e a gente pode relatar aqui algumas verdades e algumas coisas que aconteceram e que vão acontecer contigo. Primeiramente, onde tem presença de Cristo, os demônios se manifestam. Quando Cristo chega, diz a Bíblia que este endemoniado, ele se dirige até Cristo e os demônios dizem claramente: vieste ter conosco, vieste nos atormentar. Depois, esses mesmos demônios, eles pedem para serem, entre aspas, lançados numa manada de porcos. Esses porcos se precipitam e morrem. E depois disso, Cristo, incrivelmente, né, Cristo, ele assombra tanto aquela cidade que aqueles moradores não querem a presença de Cristo. Mas aquele jovem quer estar ao lado de Cristo. Isso é interessante. Agora, quando a gente pensa que este jovem, então, ao querer estar ao lado de Cristo, recebe uma missão de Cristo, muitas das vezes a gente vive assim. A gente quer fazer algumas coisas, a gente quer fazer algo da nossa preferência, mas Cristo fala: não, você vai fazer agora isso, você vai fazer outra coisa. E qual é a nossa disposição, então? É em sabendo que talvez aquilo que a gente vai tentar fazer ou começar a fazer não é aquilo que a gente queria fazer, mas Cristo deu a ordem. E foi uma ordem muito clara e muito direta. Prega para todos. Diz o que Deus fez pela tua vida. Porque, na verdade, todo mundo sabia quem era aquele jovem. Aquele jovem, ele dava muito trabalho. Então agora todos vão vir aquele jovem liberto, curado, são, restaurado. E é isso que nós queremos deixar bem claro. Só Cristo liberta. E se só Cristo liberta, nós vamos ser também a imagem desta libertação. Ou seja, tudo o que aquele jovem fez foi transmitir em carne e osso o que Cristo poderia, pode e sempre vai fazer. E assim acontece em nossas vidas. Nós somos a verdadeira imagem do milagre de Cristo. E, na verdade, quantas das vezes a gente não vai se sentir capacitado para isso? Ou seja, para levar a palavra, para ministrar a palavra e para dizer e para mostrar através da nossa própria vida o que Cristo fez por nós. Porque nós somos humanos. A gente ainda continua sendo humano com muitas limitações, muitas falhas. Mas se tem algo que o Senhor coloca em nossas vidas é o seu Santo Espírito. E eu quero glorificar Deus por isso. E aí a gente vai vendo o completar da história, porque a libertação ela é completa. Esta libertação, quando acontece em nossas vidas, ela nos transforma de tal
tal maneira que a gente passa a querer falar aquilo que Cristo fez em nossas vidas. A gente então se interage com o próprio Deus, como aquele jovem passou a interagir com Cristo, falou, não, eu quero ir contigo. E Cristo fala, não, você vai ficar por aí. Decápolis era grande, mas aquele jovem embarcou nesta missão e ele, inacreditavelmente, pregou para todos, para a sua família primeiramente, mas para toda aquela cidade. Decápolis, formada, obviamente, por 10 cidades. E aí eu fico pensando, nós às vezes somos libertos, somos transformados e não queremos cumprir certas missões que a própria libertação nos impõe, ou seja, nos coloca. Aquela libertação, aquele marco na vida daquele homem, daquele jovem, foi algo tão marcante, tão maravilhoso, que ele se sentiu impelido primeiramente em servir a Cristo. Mas Jesus falou assim, não, você não vai me servir do meu lado, você vai ficar aí, você vai ser um missionário aí. Agora você vai falar para toda a cidade, para toda Decápolis, o que eu fiz contigo. E acontece isso. É o que Jesus faz conosco. Obviamente, quantos de nós, depois de libertos, depois de, enfim, algum tipo de cura e libertação, não queremos ficar na nossa ou queremos de tal maneira servir a Cristo, mas do nosso jeito, quando na verdade a oportunidade que aparece é outra, mas nós temos que cumprir aquilo que o Senhor Jesus fala e, é claro, fazer com muita determinação e crendo que o Senhor Jesus está ao nosso lado, porque Ele depositou em nós o seu Santo Espírito. Eu glorifico a Deus por isso. Mas nós temos um grande detalhe aqui. A história, ela relata que depois que Jesus liberta este homem, aqueles moradores não aceitam a presença de Jesus e ignoram praticamente o que Cristo fez na vida daquele jovem. Um jovem que dava trabalho, que endemoniado que era, diz a Bíblia que não resistia aos grilhões, saía nu pela cidade e vivia nos sepulcros, perturbando as pessoas. Agora aquele jovem está liberto, Cristo o libertou, mas a cidade não aceita e expulsa Jesus e fica indiferente àquela libertação. E notem que às vezes acontece isso conosco. Quando a gente dava trabalho para as pessoas ou quando a gente tinha uma vida terrível, talvez as pessoas se preocupassem mais com a gente. Mas aí, com o milagre de Cristo em nossas vidas, parece que este milagre fez mal às pessoas, porque as pessoas estranhavelmente passam a ser oposição às nossas vidas. Obviamente, é o que acontece. E é isso que acontecerá com aquele que entregar a sua vida a Jesus. Com aquele que passar a ser de Cristo Jesus, notadamente ele vai achar oposição e esta oposição vai vir notoriamente também, ou notadamente, das pessoas que estão ou que estavam ao lado daquela pessoa, presenciando aquele mal e aquele problema. Então, por favor, se Cristo fez algo na tua vida e se você está notando que pessoas que antes eram até mesmo gentis contigo não são mais por causa da tua libertação, saiba, é porque Cristo mudou a tua vida. Eu louvo a Deus por causa disso e assim vai ser e assim será, porque quem sai das trevas para a luz passa a fazer a diferença. Pode glorificar a Deus por isso. Então, para que fique muito claro para mim e para você, a missão solitária consiste na vida deste jovem em pregar para 10 cidades, e estas 10 cidades incluía Gadara, não se esqueça, Decápolis, que hoje é a Jordânia, tinha 10 cidades e Gadara era uma dessas cidades. Seguir a Jesus nesse caso, para esse jovem, foi um desejo muito forte. Mas aqui há uma outra ordem de Cristo. Fica na cidade, prega para os teus parentes, prega para todo mundo e anuncia o quão grandes coisas eu te fiz. Claro que esta missão pareceu ser solitária, porque Jesus vai e esse garoto, esse jovem, ele fica lá. Claro que para nós às vezes parece uma missão solitária em tantas dificuldades que a gente vive, que a gente a cada dia prova em saber que Cristo quer nos usar e talvez a única pessoa que tenhamos ao nosso lado é a própria presença dele. Louvado seja Deus por isso. Eu louvo ao nome do Senhor Jesus. Eu não quero aqui conjecturar, mas imagino este jovem liberto falando para 10 cidades, incluindo Gadara, o quão grandes coisas o Senhor Jesus fez na vida dele. A vida dele regressa e agora ele limpo, sarado, curado, restaurado. Assim Deus quer fazer conosco. Não se espante se você achar e você vai achar oposição e as pessoas não vão entender, porque aqueles que não têm o Espírito de Deus não entendem, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus será conosco, será contigo, será com cada um de nós. E esta missão, que parecia ser solitária, não é tão solitária, porque o Senhor Deus sempre estará ao nosso lado. Por isso, a libertação chegará para a tua vida. A libertação já pode ter chegado. Grandes bênçãos podem ter chegado e vão chegar. Saiba de uma coisa, se Cristo te enviar para algum lugar ou te mandar fazer alguma coisa, faça, não se sinta só, porque nesta missão nenhum de nós estará solitário, o Senhor estará conosco. Que o Senhor nos abençoe. Se você chegou até este momento, você pode e deve também se inscrever neste canal, deixar o teu like abençoado e participar. Nós temos aqui várias mensagens e você também pode compartilhar as mensagens. Então, se você está gostando e quer receber outras mensagens, se inscreva para você continuar
antenado conosco. Deus abençoe tua vida, teu lar, tua família. Até o próximo vídeo, querendo Deus, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz.